Programa Tempo de Recomeçar nesta quarta-feira dedicada a São José. Peçamos a intercessão de São José. Peçamos também a Semana dos Arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Rafael, que interceda por nós. O Evangelho está em Lucas 9, de 1 a 6. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacode a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fiquei aqui, eu até ri na hora, né? Porque um dia desse eu fui fazer uma oração, alguém de uma casa me chamou para fazer uma oração na família. E na oração reuniu a família, né? Ninguém é obrigado. Mas achei interessante que chegou o marido, que estava alcoolizado, né? E claro, a família tinha mais pessoas, né? E dentre eles tinha o marido, um senhor, né? E a sua esposa. Na hora que a sua esposa viu que era católico, que estava lá, que era um católico, ela saiu. Ele saiu atrás. Aí ficou meio assim, voltou. Daqui um pouquinho a senhora, enquanto nós estávamos lá rezando, né? Ela telefonou para ele e pediu para que ele saísse dali. Isso é muito triste, né? Eu lembrei, mas eu não sacudi poeira não, né? Só abençoei, né? Entreguei para Deus, né? É muito esquisito, né? Nós estamos em oração. É um momento de nós nos unirmos, eu, católico, a senhora, o senhor, que é de outras denominações, em oração. Achei esquisito isso, né? Mas vamos lá. O missionário, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele deve optar por uma vida de pobreza, né? Esse período da pandemia foi o período que eu mais procurei servir dentro do ministério, né? A ir a lugares que muitas pessoas não iam. Dentro da pandemia, eu cheguei a entrar dentro de uma UTI, né? Claro que a pessoa ela não estava com vírus, né? Ela não estava não estava doente por causa da pandemia, o problema era outro. Então, nós que estamos na igreja, nós temos que abandonar as ambições de uma vida farta. Hoje nós vemos que a igreja em si, a evangelização em si, ela virou um negócio. Não somente para os evangélicos, para essas igrejas evangélicas, mas para muitas pessoas que são ministeriados em pregação. Eu prego a palavra de Deus. Tem mais ou menos, esse ano eu já fiz mais de 500 pregações. Entendeu? Mas eu tenho meu trabalho. Todas as vezes que alguém me chama, eu vou lá olhar a minha escala de trabalho. E tem muita gente, meus irmãos, aqui eu falo, abandonando as ambições de sua vida farta. Vai fazer show, parece um show de cantores sertanejos. Eu vou ser sincero para vocês, eu não concordo com isso. Entendeu? Então,
eu não vejo evangelização, não vejo verdade. Vejo de algumas pessoas, vou dizer alguns aqui, né, que eu vejo evangelização. Eugênio Jorge, um homem verdadeiramente voltado a Deus. Tem outros e outros também, mas vou citar o Eugênio Jorge, um homem simples, um homem do povão, que não, a gente vê que não se entrega à ambição. Então nós temos que entregar de corpo, alma, a serviço de Deus. Hoje é uma busca, meus irmãos, de um crescimento espiritual, né? E às vezes nós temos que se preocupar sem se preocupar. Nós temos sem se preocupar com a sua subsistência, confiando plenamente na providência divina. Então, foi assim que Jesus disse: não leveis nada pelo caminho, né? Pois a missão do enviado de Deus deve ser costeada por todos os fiéis, sem a intenção de enriquecimento. O padre, ele é enviado por Deus e deve ser, ele tem que ter o carro, ele tem que ter o computador, porque hoje em dia, se você não tiver um computador, né, de evangelização, um tablet, um celular, é um meio de evangelização. Então ele tem que ser custeado por nós, né? É igual, eu vou pregar sempre em outras cidades, vou de moto. Então a gasolina é da responsabilidade. Ele já sabe disso. No final do grupo já tem lá reservado o dinheiro da gasolina. Nada mais. Nós não podemos cobrar para evangelizar. Então, as pessoas que pagam, elas dão por causa da gasolina do carro do irmão, da irmã que saiu, ou a passagem, né? Então, imagina, 500 pregações. Dentro dessas, vão botar umas 200 que eu saio da minha casa. Então, precisa pelo menos da gasolina, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos, né? A missão do enviado de Deus deve ser costeada por todos os fiéis, sem a intenção de enriquecimento. Caso isso aconteça, caso isso um missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus, comece a acumular riqueza para si, a missão perde o seu sentido. Eu vou ser sincero a vocês, dentre elas, gosto muito de ser claro, eu não ouço muitas músicas de algumas pessoas que observo que a evangelização, né, é um acúmulo de riqueza para si. A missão perde o sentido, o missionário, de levar os irmãos ao mundo a mensagem de salvação, né? Vai trabalhar, moço, arruma um serviço. Tem mais de 30 anos que, não somente eu, mas como de outros irmãos, que trabalham e no final do dia vai ao grupo de oração, vai pregar, vai em outras cidades, final de semana, entendeu? Então a evangelização deve acontecer por meios pobres, sem medo do que poderá vir. A nossa única e verdadeira segurança é Jesus. E o poder de Deus atuando 24 horas sobre nós, nos iluminando, nos protegendo de todos os inimigos, de todas as adversidades desta vida terrena. Então, o padre, ele faz uma opção de pobreza, né? Então, ele deve ter tão somente o necessário para efetuar com sucesso o seu trabalho. Um carro não é um luxo, mas sim uma necessidade de locomoção. Um carro, assim como um computador, são ferramentas de trabalho absolutamente necessária ao desempenho da missão de um padre. Então, o que não é correto, né, é o acúmulo de bens materiais
o acúmulo de dinheiro ao qual foi angariado, é assim que fala, seu Zé, angariado ou arrecadado dos pobres fiéis. Isso não concordo. Então, aqui eu gostaria de falar também que a questão de sacudir o pé, que eu fiquei até perdido, né? O gesto de sacudir, Jesus fala aqui, de sacudir a poeira das sandálias ao sair da cidade que rejeitaram, representa hoje a atitude dos irmãos pregadores, do servo de Deus, do padre, da freira, de entregar a Deus qualquer ofensa sofrida durante uma visita a um doente no hospital ou na casa. Como eu saí daquela casa, eu sacudi poeira, meu pé já está realmente poeirado, né? Mas eu entreguei para Deus. Não quero, não tem problema. Então Jesus sabia muito bem a necessidade de preparar alguém, no caso os 12, para substituí-lo, para dar continuidade ao trabalho iniciado por ele, né? Então assim a tarefa de evangelizar teve início com Deus e com os homens também. Eu sempre falo, a igreja ela é pecadora e santa. Santa porque o fundador dela, Jesus, é santo. Pecador porque eu sou pecador. Padre, bispo, papa, né? Então esta é a primeira condição para ser o enviado por Jesus para anunciar o Evangelho. Ter confiança na proteção divina. Ter confiança na proteção divina. É muito bom poder servir ao Senhor, servir a igreja, poder levar uma palavra de conforto a uma família, ir lá no hospital, ir lá no presídio, falar de Jesus enquanto, como eu disse um dia desse para eles, eu não vim aqui julgar vocês, porque vocês já foram julgados pelo juiz. Não vim aqui para condenar, porque teve um promotor. Não vim também para defender, porque vocês tiveram um advogado. Eu vim aqui para anunciar a palavra de Jesus. Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho de cada um de nós. Falar mais de Jesus. Pouco de nada da gente e nada dos outros. Falar de Deus para as pessoas. Que Deus abençoe sua vida. É muito bom poder servir ao Senhor. Gostaria que você estivesse com a gente nessa missão. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.